Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Memórias invisíveis e impactos duradouros. Hoje a gente vai falar um pouco desse universo da gestação e do nascimento e como esse universo nos impacta no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e de sentir, na nossa personalidade nos dias atuais. Então eu vou trazer trazer um overview aí de como esses impactos, essas memórias invisíveis nos impactam tanto aqui na nossa vida atual. Antes de começar, antes de falar aí um pouco sobre a gestação e o nascimento, eu queria trazer um pouco da minha história, né? E dentro dessa história, é uma história onde durante muito tempo na minha vida, era bem difícil me posicionar, fazia parte da minha história muita procrastinação, muita autossabotagem, e esse lugar de não me posicionar, de não ser protagonista da minha própria vida, me trouxe muitos impactos, né, no trabalho, na minha carreira, na minha vida pessoal. E fiz terapia durante muitos anos, fiz vários movimentos, várias coisas, e era interessante observar que é como se houvesse ali trouxesse ali uma melhora, mas diante de situações, de desafios, de momentos ali extremamente desafiadores, ou que eu deveria tomar algum tipo de decisão, alguma coisa, eu travava. Eu não conseguia ir adiante. E essa tomada de decisão era principalmente quando havia situações de mudança. Então, por exemplo, mudança de carreira, mudança de cidade, né? Quando eu tinha que tomar alguma decisão naquele momento, então muitas vezes eu procrastinava, eu me auto-sabotava, não conseguia ir adiante, era muito difícil ir adiante. E para ir adiante eu precisava de ajuda, eu precisava de um empurrão. E foi quando eu comecei a estudar sobre a origem da vida, fazer esta formação, né, da origem da vida e vivenciar, estudar, experienciar, que eu fui compreender aonde é que estava pegando, o que é que estava acontecendo ali comigo. Então, a ciência da origem da vida, eu pude aprender que os nossos traumas, né, as nossas questões, as nossas memórias, elas não acontecem somente na infância. A infância já é uma repetição de questões e de memórias que aconteceram na nossa gestação, desde o momento da nossa concepção até o nosso primeiro ano de vida, que são assim meses, né? Aí podemos contar quase que 18 meses, um pouco mais de 18 meses, que são cruciais na nossa vida. São cruciais na nossa vida. Então eu queria começar trazendo um pouco aí neste lugar da gestação, né? Na gestação, ali desde o momento da concepção, é bem importante a gente observar que quando a mulher, né, ou o pai, ou a mãe, eles descobrem que estão grávidos, né? Qual é o primeiro impacto? O que acontece? Será que esse pai e essa mãe falou, nossa, e agora? Não era o momento, né? Podia ser um pouco mais à frente. O que será? Ixi, como é que vai ser? A gente não se preparou financeiramente. Ou era um bebê que era muito desejado. Nossa, graças a Deus, né? Agora você ficou grávida. Ai, que maravilha! Então, a forma como essa notícia é recebida impacta profundamente aí a nossa autoestima e a nossa autoimagem. E desde esse momento, quando os pais tomam esse susto, vamos colocar assim, né? Entre aspas, é um susto de euforia, de alegria, ou é um susto, nossa, meu Deus, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então,
esse primeiro momento é onde são registradas aí as memórias que vão impactar a minha autoestima e a minha autoimagem, tá? E isso é bem importante da gente observar, porque durante a gestação, tudo que vai acontecendo com essa mãe vai ficando ali registradas as memórias neste bebê, de acordo com a interpretação deste bebê. Então, ele vai sentindo ali tudo que a mãe está sentindo e ele vai interpretando da forma dele e essas memórias vão ficando registradas. Então, um exemplo, né? Observa, não sei se você sabe da sua história ou se depois, se você não souber, pergunte para sua mãe, pergunte para as pessoas da família. Mas você sabe dizer se a sua gestação, se você foi planejado ou não, né? Ai, foi no susto, não foi planejada, foi no susto, ou não, foi muito planejada. E inclusive, nossa, eu tô assim hiper feliz, né? Fiquei até emocionada de saber. Então, esta forma, né, só da gente saber se foi planejado ou não, isso já vai impactar, porque se é uma gravidez que não foi planejada, quais são os possíveis registros que este bebê vai gravar? Eu não sou bem-vindo, né? Eu não vim numa hora certa, eu vim para atrapalhar, atrapalhei a vida do meu pai e da minha mãe. Então, começam aí os primeiros registros desse bebê, já entra nesse lugar. Em contrapartida, se for algo numa outra polaridade, aonde existe muito peso, né, no sentido de, nossa, meu Deus do céu, graças a Deus eu fiquei grávida, né, ou então vem aí de talvez teve um aborto espontâneo, ou aconteceu algo, não conseguiu ter o filho, aí vem esse segundo, todas as esperanças, tudo vai para cima dessa criança. É uma criança que pode registrar aí memórias de, nossa, eu tenho que ser muito perfeito, né? Porque como é que vai fazer? Minha família me esperou tanto que eu não posso decepcionar, né? Então, algumas memórias vão sendo registradas desde esse momento da concepção. Então, pensa aí, né? Como é que foi? Foi uma gravidez planejada ou não foi planejada? E aí, dentro disso, como é que você percebe a sua vida atualmente? Você se percebe se esforçando muito? Você se percebe como uma pessoa muito fazedora, né? Para que as pessoas possam perceber você, porque não foi planejado, de repente recebi um susto, e agora o que eu faço com isso? Por exemplo, tem mães que descobrem que está grávida depois de 3 meses, depois de 2, 3 meses, e aí esse intervalo, o bebê ficou esquecido, ele não foi visto. Então pode acontecer de registrar memórias que eu preciso fazer de tudo para ser vista, porque eu não fui vista. Ou então, se eu for vista, quando eu fui vista, eu não fui bem recebida. Meus pais levaram um susto. Então, tudo isso vai ali, a gente precisa ir observando os meus comportamentos hoje. O que é que eu sinto? Eu sinto que eu não sou vista, eu sinto que eu preciso fazer muito, eu sinto que eu não sou amada. Então, observe, eu sinto que eu atrapalho. Então, observa seus comportamentos hoje. Outra coisa que a gente pode observar, você foi esperado menino ou menina, né? E aí você é do sexo oposto do que foi esperado. Então, às vezes o pai estava esperando uma menina, a mãe não, eu tenho certeza que é um menino. Ah, isso aí na minha família, mulheres quando tem isso, aquilo outro, é um menino. Eu sinto que é um menino. Ou então a família fala, não, pra gente o importante é vir com saúde, mas lá no fundo a mãe quer tal sexo, e aí veio do sexo oposto. Ou os avós, não, ai, nossa, já veio tanta menina, né? Podia vir um menino agora,
Nossa, tomara Deus que venha um menino, porque é muita mulher nessa família. Aí, de repente, é outra menina. O que que acontece quando nós somos do sexo oposto, aquele que nos é esperado, né? A expectativa da família sobre essa gestação. Eu não sou bem quisto como eu sou. Eu não vou ser amado como eu sou. Então, pode se tornar pessoas muito fazedoras, pessoas que entram no papel de salvadoras. Então, eu preciso dar um jeito de mostrar que eu tenho valor, porque eu não tenho valor em ser quem eu sou. E aí eu preciso demonstrar que eu tenho valor. E muitas vezes nas empresas, o que pode acontecer? Pode acontecer de ter lideranças ou pessoas que entram num papel de fazer muito, de assumir o BO de todo mundo. Ah, não, fulano, chama fulano. Fulano sempre resolve os BOs da gente, fulano vai dar um jeito, chama fulano, chama ciclano, né? Por quê? Porque no fundo eu preciso fazer, eu preciso dar um jeito, porque eu não posso ser quem eu sou. Se eu demonstrar quem eu sou, corre-se o risco de não ser benquista, de não ser valorizada, de não ser amada. Pode acontecer também de ter síndrome do impostor, porque, nossa, esse povo acha que eu sou essa Coca-Cola toda, e se me descobrirem aqui? E se ver que eu nem sou isso aí tudo? Né? Porque fica nessa sombra, tem essa memória invisível, né? Essa memória inconsciente e incontrolável de achar que eu não sou benquista, que eu não sou amada, que eu não sou vista. Então, essas memórias, elas vão acontecendo na gestação. Elas vão acontecendo nesse período intrauterino. E esse período intrauterino, e aí pode ter algumas mães aí me assistindo, né, já entrando em pavor e assumindo toda a culpa do universo. Meu Deus do céu, eu estraguei o meu filho, eu preciso avisar para ele que eu amo ele de paixão, que ele foi a melhor coisa da minha vida, porque aí agora, né, com esse tanto de memória, gente, tá tudo certo. Olha só, sabe quem é que não vai ser traumatizado numa gestação e no nascimento? Ninguém. Todo mundo passou pelo mesmo processo. Então, assim, o que é mais importante? Mais importante é tomar consciência disso e começar a trabalhar para isso, para que os comportamentos atuais não me impeçam de assumir o protagonismo da minha vida, não me impeçam de eu fazer o que precisa ser feito, não me impeçam de expressar aquilo que eu preciso expressar. Então, não me limitem. Então, mais importante é você tomar consciência de que isso aconteceu, né? E que agora o que eu faço com isso? Vamos buscar ajudas, apoios terapêuticos para poder tratar e cuidar disso, para que você tenha uma vida leve, fluida, enfim. Isso é natural de todo ser humano, isso vai acontecer aí com todo ser humano, tá? Então, falando aí dessa questão da gestação, né? É importante a gente observar que quando estamos sendo gestados, ali na barriga da nossa mãe, as memórias que vão estar registradas no nosso corpo, elas são memórias também transgeracionais. O que isso significa? Significa que não é só a interpretação do bebê em relação ao que a mãe está sentindo, mas vem questões aí do campo sistêmico. Então, quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, já existia o nosso óvulo lá. E tem uma coisa interessante que quando a mulher engravida, ela abre uma caixa de Pandora. Porque ela vai sentir durante a gestação tudo aquilo que ela sentiu estando na barriga da mãe dela, né? Então, eu tenho uma cliente já de um certo tempo que eu acompanhei a gravidez desde o início.
E todo mês tinha uma coisa, tinha uma questão. Ai, nossa, mas esse mês é isso, esse mês é aquilo. Eu falava, vamos lá, vamos olhar para essa questão. Aí a gente investigava, tá. Ó, percebe que pode ser uma memória transgeracional de quando a sua mãe estava grávida de você? Vamos aqui fazer um movimento sistêmico, vamos fazer uma meditação, vamos fazer tal coisa. E vamos limpando isso. Então, durante ali a gestação dela, eu pude acompanhar todos esses movimentos e ela foi tomando consciência de que na maioria dos casos estava ali muito mais ligado a questões do campo, né, do que dela mesma, fisicamente, das questões emocionais. Porque às vezes eu perguntava tal coisa, ela falava, mas nunca pensei assim, estou pensando nisso agora. Ah, então vamos investigar aí o que é que está acontecendo. Então, ali na gestação, podem acontecer várias coisas, né? E tudo que está ali acontecendo, desde o momento da concepção até a gestação, o que vai acontecer? Isso vai contribuir com a nossa autoestima e a nossa autoimagem, a forma como eu me vejo, né? A forma como eu acredito que eu sou, se eu sou benquista, se eu sou amada, se eu sou bem, se eu recebo valor por quem eu sou, ou se não, eu preciso ser alguém que dá conta de tudo, eu preciso entrar nesse papel de salvadora, ou eu preciso ser muito boazinha, ou eu preciso ser a filha perfeita, porque esperaram tanto essa gravidez que quando eu nasci eu tenho que ser muito comportada, eu tenho que ser muito boazinha, né? Porque foi uma gravidez muito esperada. E pode acontecer também de se rebelar, porque foi tão esperado, foi tanta coisa em cima que já, não, chega, ó, é muita pressão para mim e eu não dou conta. E aí começa a se rebelar. Então observa o teu comportamento hoje, a tua relação, né, com as pessoas, no trabalho, como que funciona isso, né? Como que você enxerga a tua autoestima e a tua autoconfiança aí dentro do trabalho, né? Então, muitas vezes isso está ligado aí às memórias de gestação. Então, muitas vezes durante aí toda a minha jornada, né, de vivências terapêuticas, de autoconhecimento, e não só nas formações, mas também eu vivenciando isso, eu conduzindo os trabalhos, eu percebi que o trabalho ia sempre ali na criança ferida. Ah, tá lá na infância. Até os 7 anos tá lá na infância, tá lá na criança ferida. E vivenciando a origem da vida e trabalhando com isso, e vivenciando e conduzindo as atividades, as questões estão nesse bebê ferido e não na criança, né? Porque desde o momento dessa concepção, tudo já começa a acontecer. Já vem este lugar das memórias transgeracionais e já vem as questões da mãe e as questões do pai, tá? Então isso é um pouquinho, é a pontinha do iceberg aí sobre a gestação. Quando a gente fala do nascimento, né? O nascimento, o que vai acontecer? O nascimento é o nosso evento mais marcante da vida. É a nossa experiência de sucesso, é aquilo que marca a nossa personalidade. E aqui nós estamos falando de autoconfiança. Então, a forma como a gente nasce é o que vai determinar a forma como nós sentimos, né? A forma como a gente se sente em relação de ser capaz ou não de fazer algo, de ir até o final, de assumir um projeto, de assumir alguma coisa. E aqui, quando nós estamos em momentos muito decisivos da nossa vida, é disparado em nós memórias de como aconteceu o nosso nascimento. Então, quando a gente se depara numa situação que é um momento decisivo, que eu preciso tomar uma decisão, e se essa decisão
tá muito conectado a mudanças, né? Então, por exemplo, transição de carreira, mudar de cidade, né? Coisas ali que vão mudar o meu status quo. Aí o que que vai acontecer? Vai ativar as minhas memórias de nascimento. Ai, Cissa, mas eu nem sei. Eu acho que o meu nascimento foi tranquilo. Minha mãe nunca falou nada, não. A minha mãe falou que foi um nascimento bom, eu nasci, deu tudo certo, não precisei ficar em UTI, eu nasci belezinha. Foi, inclusive, foi de cesárea agendada, não deu um pingo de trabalho. Fui lá, minha mãe foi lá, cesárea agendada, eu nasci, beleza, fui pro quarto, no outro dia eu já estava indo embora. Assim, foi muito tranquilo. Aí a gente já começa a pensar em algumas coisas. Primeiro, que o parto, quem é que ativa esse parto, quem decide nascer, é a criança e não a mãe que decide, você vai nascer agora. Não, quem decide é o bebê. É ele que decide a hora que ele vai nascer. E se eu tenho um bebê que nasce de uma cesárea agendada, você concorda comigo que não foi ele que decidiu nascer? Então, se não foi ele que decidiu nascer, o que vai acontecer na vida adulta? Vai acontecer situações de quando ele se deparar com esses momentos decisivos na vida dele, de tomada de decisão, o que vai acontecer com ele? Ele vai paralisar. Ele não vai saber o que fazer, ele não vai saber decidir. Então ele espera que alguém decida por ele, porque ele não sei o que fazer. Agora vamos supor, nossa, não, o que aconteceu, né? A minha mãe teve lá todas as contrações, então eu decidi nascer. Só que chegou na hora do vamos ver ali, não teve dilatação. Aí teve que fazer uma cesárea de urgência, porque não teve dilatação, mas correu tudo bem. Deu tudo certo, eu nasci, não precisou de nenhuma manobra, eu não precisei ir para UTI neonatal, foi tudo bem. A única coisa foi que não teve dilatação, então aí, para não passar da hora, foi lá. Mas eu decidi nascer, porque minha mãe sentiu todas as contrações. Aí o que vai acontecer na memória desse bebê? A memória é o seguinte, eu não posso ir até o final, eu não consigo ir até o final. Para eu ir até o final, bancar uma decisão, bancar um momento decisivo, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Então, na hora ali do vamos ver mesmo, eu não consigo ir até o final sozinha, eu preciso de ajuda. E aí, quando a gente tem um parto que agrava um pouco mais, né? Então, quando a gente tem aí um parto que é com risco, o que vai acontecer? E aí eu posso dar o meu exemplo, que o meu parto foi com risco. Isso eu escutei minha mãe a vida inteira falando, eu quase morri para você nascer. Então, considera-se um parto com risco, né? Porque ela teve eclâmpsia, eu nasci a fórceps. E aí o que acontece num parto com risco? Na minha vida, todas as vezes de momentos decisivos, de tomada de decisão, quando eu tenho que fazer algo que é importante, vai dar ruim. Ih, não posso não. Vai dar ruim, porque se eu for até o final, vai dar ruim. É aí que acontece muito que a gente vê as nossas famosas palavrinhas aí, procrastinação e autossabotagem. Então, nossa, eu procrastino demais, já tentei de tudo, já fiz de tudo, já fiz tudo quanto é tipo de terapia, já fiz hipnose, já constelei, já fiz não sei o que, já fiz acolá, mas eu procrastino. Ou então fala, mas ó, falou que é pra mim, falou que é isso, falou que é aquilo, eu me auto-saboto. Esses dias eu fui convidado para participar de um processo seletivo, assim, porque eu ia sair do cargo de supervisor e ia para gerente. Arreguei, não fui, falei, esse povo tá doido, não sei o que vira em mim. E aí o que acontece? Porque se eu for até o final vai dar ruim. Vai dar ruim para mim, vai dar ruim para alguém. Então eu não consigo finalizar as coisas. Eu começo uma dieta, não termino.
eu vou com a academia, eu fico lá 2 dias, não vou até o final. Eu não consigo ir até o final, porque a memória que está registrada em mim significa que se eu for até o final, vai dar ruim. E tem uma tendência também de crianças, né, que nascem com parto de risco, são crianças que são boazinhas, são crianças que não dão trabalho. Por quê? Porque a memória dela é o quê? Eu já dei tanto trabalho para nascer, eu já causei tanto transtorno para minha mãe, que eu não posso causar mais transtorno, minha gente. Eu não posso dar mais trabalho. Eu tenho que ser uma criança boazinha, uma criança quieta, uma criança isso, uma criança aquilo. E aí, como que é essa criança adulta numa empresa? Como você acha que ela vai ser? É um adulto que não se posiciona, é um adulto que procrastina, é um adulto que auto se sabota. Autossabotagem, procrastinação, são questões que vêm de traumas de nascimento. Vem deste lugar. Então é importante a gente começar a observar que antes de eu entrar num processo de culpa, de achar que eu não faço porque eu não quero, aí às vezes a pessoa fala assim, fulano não faz porque não quer, porque se quisesse mesmo já estava fazendo. No fundo, ele não é porque ele não faz porque ele não quer, porque ele tem memória lá de gestação e nascimento, questões que estão atravancando, que estão bloqueando ele de fazer, ou ela de fazer as coisas. Então imagina, você tá lá na empresa, você tem um cargo lá de analista sênior, e aí de repente a sua liderança vem e fala assim, olha, eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito do seu perfil, eu vou te desenvolver para ser o meu sucessor. A pessoa entra num processo de ansiedade, de taquicardia, fala assim, meu chefe é doido, aonde que viu isso? Não, mexe com isso não, ó, fulano é muito melhor que eu, tá muito mais preparado. Chama fulano para ser do processo decisório, do processo sucessório. E aí, no fundo, está conectado a esse lugar do nascimento. Esse lugar que, por quê? Porque ativou nele uma memória ali desse nascimento, uma memória traumática. E aí, crianças que nasceram de parto normal, foi tudo lindo, maravilhoso, não teve nenhum problema. São crianças que quando adulto tomam decisão, vai para a vida, segue e faz o que tem que fazer e toma decisão e no momento de decisório se arrisca e vai. Que essa é uma outra coisa também, se arriscar é difícil. Como é que eu vou me arriscar? Já me arrisquei tanto para nascer, ainda vou me arriscar mais ainda. Vou viver aí, vou reviver, né? Vou reviver todo aquele processo. Então, a forma como eu nasço, né, com ajuda ou sem ajuda, vai determinar a forma como eu me sinto em relação a ser capaz de fazer as coisas, a ser ou não capaz de fazer as coisas. Tem a ver com a minha autoconfiança, né? Então, é pensar que um parto, ele tem infinitas possibilidades, né? Infinitas interpretações do bebê. E cada detalhe que vai acontecer nessa gestação e nesse parto, no nascimento, vai ficar registrado nesse bebê através da perspectiva dele. Então, mães, vocês não têm muito controle do que a gente, né, tá passando ali, porque vai muito de acordo com a perspectiva dele, tá? Pessoal, vai colocando aí as perguntas, viu? Vai colocando as perguntas que eu vou respondendo por aqui. Uma outra coisa que eu percebo, né, e aí até dentro da minha experiência e de muitos anos aí dentro desse caminho do autoconhecimento e da condução dos trabalhos, eu percebo, né, dentro ali do mundo do Enneagrama, existe um consenso de que a criança, ela já é ali gestada com o tipo dela, né? Então, ela já tem o tipo de personalidade dela específico. Então, essa interpretação do bebê vai ser de acordo com esse óculos que a criança tem. Então, se eu tenho lá uma criança que está sendo gestada, é um tipo de personalidade X,
tudo que vai acontecer com ela ali naquela gestação, ela vai interpretar com aquele óculos da personalidade X. Vamos pensar assim, né? Eu tenho uma amiga que ela tem gêmeos univitelinos, idênticos, é uma coisa assim absurda, é cópia, é xerox um do outro. Então eles são univitelinos, eles têm o mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesmo tudo, mesmo quarto, estudam na mesma sala, têm os mesmos amigos, mas cada um interpreta o mundo e as relações de uma forma diferente. Então, até a forma, né? Eles foram gestados ali, na mesma barriga, ali junto. Por que que um tem uma forma de ver as coisas e o outro tem outra forma? Por que que um é mais fácil tomar decisão, ir na frente, e o outro é mais difícil? Parece que ele se coloca em segundo lugar. Porque é o óculos no qual ele interpretou o que a mãe estava vivenciando ali. Deixa eu ver o que está aqui. Tem uma pergunta aqui da Fê. Cissa, o meu caso que minha mãe marcou a cesárea, não deixar de nascer de forma natural, atrapalha? Não é uma questão de atrapalhar ou de ajudar. Quando é uma cesárea agendada, o que vai acontecer? Você não tomou a decisão de nascer. Então, nos momentos decisivos da sua vida, nas tomadas de decisão, quando tem que haver alguma coisa, principalmente que lida com mudança do status quo, você fica meio que esperando alguém tomar essa decisão para você. Pode ser algo bem sutil, tá? Às vezes é bem gritante mesmo, você senta lá e fala, não, gente, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, e agora, e é isso, e aquilo. Mas às vezes não, você fala, não, eu já estou me organizando, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo, mas o processo é moroso, é difícil, precisa de alguém te ajudando, né? Precisa de alguém ali para meio que quase tomar a decisão para você, falar, é isso, isso, isso você vai fazer. Então, é essa a questão. Quando você se deparar com situações, né, dos seus momentos decisivos aí, que você percebe que você está empacada, que você está procrastinando, que você está se auto-sabotando, você para e respira e fala, isso é só uma memória, isso não sou eu sou capaz de tomar adiante. E aí você pode buscar ajuda, você pode buscar apoio, principalmente para olhar para essa questão mesmo, assim, né, de tratar essas memórias aí. Essas memórias podem ser tratadas em constelação, pode ser tratada até numa mesa quântica, né, com radiestesia, radiônica. Então, algumas coisas a gente pode tratar desta forma, tá? Tem mais alguma pergunta aí, gente? Pode fazer pergunta que eu vou respondendo aqui. Então, pessoal, o negócio é esse. Aí eu fico percebendo que, né, o que eu percebo é que a forma como o bebê vai interpretar é de acordo com o óculos dele, é de acordo com a personalidade que ele tá ali, já nasce com ela. Então, dentro do Enneagrama, a gente vê isso muito claro, né? Então, uma criança que tem um tipo de personalidade, ela vai ver o mundo de uma forma, uma criança que tem outro tipo vai ver o mundo de outra forma. E aí, dentro do corporativo, já na vida adulta, nas relações, a gente também percebe isso. Outra situação que pode acontecer, por exemplo, né, quando a gente fala aí de autoestima e autoimagem, autoconfiança, são as pessoas que continuam em relacionamentos tóxicos. E aí não estou falando somente em relacionamentos afetivos. Estou falando de relacionamentos tóxicos dentro da família. Estou falando de relacionamentos tóxicos no trabalho, né? Às vezes eu tenho uma liderança que é abusiva, ou eu mesma sou essa liderança abusiva. Ou dentro de um relacionamento afetivo, eu tô num relacionamento tóxico com alguém que tem um padrão narcisista. Eu não tô falando de transtorno narcisista, tá, gente? Tô falando de um padrão narcisista, de comportamento que
que são pessoas que vão ali de alguma forma te colocar para baixo para que elas possam se sobressair, né? Então, eu não sei se vocês assistiram o filme, eu assisti esses dias, o filme É Assim que Acaba, que trata muito dessa relação tóxica, né? Dessa relação abusiva. Então, eu vou me colocando em situações, por quê? Porque pode ter acontecido lá no momento que meu pai ou minha mãe descobriu que estava grávida de mim, levou um susto e falou: meu Deus do céu, não era a hora. Ou então pensei: ah, mas não sei não, será que eu tiro, será que eu fico, será que eu faço o quê? Né? Então, é uma criança que vai ser gestada de uma forma... Ah, mas Cícero, olha só, mas depois eu amei tanto minha barriga, e eu conversava com meu bebê, e eu falava pra ele: você é muito amado, você é muito bem-vindo, e quando ele nasceu, a gente festejou, e a gente isso, e a gente aquilo, mas a primeira memória que ficou registrada foi esse susto aí da mãe. Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer de tudo para poder ser amada. E pode acontecer, por exemplo, de eu ficar em relacionamentos tóxicos, porque, nossa, antes eu ficar num relacionamento desse do que eu ficar sozinha, né? E aí eu vou me colocando em situações que eu não sei nem como sair. Eu falo: mas eu não sei nem como que eu vou sair, de como que eu saio disso? Não, mas nem é tão tóxico assim, ó. Me ajuda aqui, me ajuda acolá, me elogia, faz isso, faz aquilo. Mas na hora do vamos ver mesmo, na hora de te incentivar, de colocar pra cima, te apoiar, falar: olha, você é isso, você é aquilo, vamos lá, você dá conta, você consegue, tamo junto. Não faz. Então, será mesmo que é uma relação saudável? Carol colocou aqui: e como podemos colaborar com a criança, nesse caso do susto de ter engravidado? Bom, no seu caso, Carol, como eu sei aí a idade do baby, você pode ir conversando com ele quando ele estiver dormindo, ou então quando você estiver brincando com ele, você pode falar: olha, meu filho, você é capaz, você é inteligente, você é bonito, você pode ir falando isso para ele. Você pode ir reforçando isso para ele, porque isso vai entrando ali no inconsciente dele, para ele ir assumindo esse lugar. E quando ele tiver maiorzinho, né, você pode, quando ele estiver diante de uma situação desafiadora, você pode conversar com ele e falar: o que você acha? Não, você consegue, vamos lá, eu tô junto com você, você vai ver. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer tal coisa. O que você faria? Qual foi a primeira coisa que vem na sua cabeça quando ele estiver maiorzinho? Mas e quando ele está nessa idade, você pode ir reforçando isso com ele, né? Que ele é bem-vindo, que ele é muito amado, que ele é muito inteligente, que ele é um filho maravilhoso, e você pode ir trazendo essa memória para ele. E enquanto mãe, existe uma coisa que a gente fala de coerência cardíaca, né? Como ele é pequenininho e às vezes ele tá aqui, tá amamentando, tá junto com você, nunca deixa de ter contato visual com ele, tá, Carol? Então, assim, você tá amamentando, mesmo se for peito, mamadeira, não interessa. Você tá aqui amamentando ele, nunca deixa de ter contato visual com ele. E vai respirando para que você entre num estado de tranquilidade, de paz, porque daí o seu coração vai estar ali num ritmo, você vai entrando no eixo da ocitocina e ele também vai entrando nessa coerência. E aí você pode ir conversando com ele, né, nesse momento, e ele vai sentindo essa vibração. Porque mais importante do que a palavra é a intenção, é a energia que tá nela. Então, se você tá lá preocupada, nervosa, chateada, você fala: ai, meu filho, você é muito bem-vindo, olha, nossa, mas mama rápido, porque eu tô com pressa. Não resolve, né? Então, tá ali naquele momento mesmo ali de conexão mãe e filho. Até o 7º ano de vida, a criança ela tem uma simbiose com a mãe.
tá? E depois dos 7 anos até os 14, essa simbiose meio que ela vai transitando ali entre a mãe e o pai. Então, quando uma criança fica doente, pode observar o que está acontecendo com você. Então, quem tem filhos aí até 7 anos de idade, filho gripou, dor de ouvido, sei lá o que está acontecendo com você, mãe? Olha aí. Ah, tá com dor de garganta? O que é que você não anda expressando? Ah, tá com dor de ouvido? O que você não quer escutar? Então, observa, dos 7 aos 14, aí o pai já entra no jogo. O que é que está acontecendo com esse pai, tá? Deixa eu ver aqui. Deana colocou aqui. Quando os pais desejam muito um menino e vem uma menina, qual tipo de trauma pode ocorrer na criança? E qual o filme que você se referiu? Tá, o filme que eu me referi foi É Assim que Acaba, tá? É o nome do filme. Bom, quando vem do sexo oposto, o que vai acontecer? Essa criança, ela passa a acreditar, como que ela interpreta isso, né? Nossa, fui esperado menino, eu sou menina. Ai, meu pai queria tanto um menino. Ou então o exemplo que eu dei no início, né? Do tipo, ai, meu pai queria muito uma menina. E aí minha mãe falava assim, não, vai ser menino, você vai ver, tô sentindo que é menino. Ou então todo mundo ali da família torce para ser um menino porque já veio menina demais na família. Ah, não, podia tanto ver um... Ah, se vier menino ou menina, tá ótimo, o importante é ter saúde. Mas bem que podia ser um menino, né? Porque é tanta mulher nessa família. Então, o que acontece? É uma criança que vai interpretar isso como algo que eu não sou bem quisto como eu sou. Eu não vou ser amada ou eu não sou amada como eu sou. Então são crianças, né, que se tornam adultos, até na infância mesmo. Você percebe que são muito solícitas, são muito fazedoras. E aí se torna adulto muito fazedor, que assume o BO dos outros, que entra nesse papel de salvador, que eu tenho que salvar, que eu não posso dar muito trabalho, que eu tenho que mostrar, né, que eu tenho valor, que eu sou a filha perfeitinha, entre aspas. Então entra muito nesse lugar de fazedor, de salvador, né? Vem muito ali uma sensação de que eu decepcionei a minha família. Então, já que eu fui uma decepção, eu vou ter que fazer de tudo para provar para eles que eu tenho o meu valor. E aí, quando eu entro nesse espaço, o que vai acontecer? Eu deixo de expressar o que eu preciso expressar. Eu não consigo colocar limites quando eu preciso colocar limites. Eu não consigo dar basta, né? E aí entra num espaço também de querer ficar salvando o pai e a mãe. E aí, olhando à luz das constelações, eu entro lá no papel de pai e mãe do meu pai e da minha mãe, né? Pai ou mãe dos meus pais, e bagunça o coreto todo. Porque daí você entra num papel maior do que o dos seus pais, os seus pais ficam num papel menor. Isso vai causar um emaranhado sistêmico e aí depois você fica doente, você não tem prosperidade na vida, seus relacionamentos são tudo fracassados, você trabalha, não é promovido e não sabe por quê. Porque tá no lugar errado. Assume teu lugar de filho. Vá pro teu lugar de filho. Teus pais já viviam, anos-luz antes de você nascer. Então, quando a gente entra nesse papel de ser mãe ou pai dos nossos pais, a gente está colocando eles num papel de incapacidade. Não, você não sabe nem tomar o remédio, bem aqui que ó, já marcou o médico? Já foi no médico? Já tomou seu remédio hoje? Já comeu? Já fez isso? Que isso, gente? Deixa o pai e a mãe seguir a vida dele. Ah, mas Cissa, pelo amor de Deus, meu pai e minha mãe tá lá fazendo isso, isso e isso. Mas tá senil? Tá gagá? Não tá respondendo às faculdades mentais. Não, tem a vida boa, meu pai dirige, minha mãe faz isso. Então não vai meter o bedelho lá não, vai viver a sua vida, né? Então as crianças que nascem aí com esse, que é o sexo oposto do esperado, entra muito nesse lugar do salvador. Entra muito nesse papel de ser muito legal. Entra muito nesse lugar de não colocar limite nas coisas, né? Não dar basta, não falar não,
não pedir ajuda. E aí isso vai virando uma bola de neve. Isso vai virando uma bola de neve porque chega uma hora que isso se torna insustentável. Insustentável. Porque o negócio o peso vai aumentando. Vamos ver se tem aqui, a Carol colocou, é assim que acaba. A Fê aqui, me identifiquei. Muito bem. O que mais, gente? O que mais vocês querem saber? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui no meu roteiro, porque são tantas informações. Eu falei, gente, deixa eu anotar, fazer um roteiro, porque senão depois é muita informação para falar. Então, gente, é pensar nessas coisas, né? Pensar nesses movimentos aí de o que é que eu percebo na minha vida atual. E aí vocês podem me responder aí, essa pergunta agora é para vocês. O que eu percebo na minha vida atual que está me limitando, que está impactando negativamente a minha vida? O que é que você percebe? Responde aí pra mim, fala aí, me conta aí. O que é que você percebe que tem um comportamento seu, tem uma crença sua, e quando eu falo de crença, crença é tudo aquilo que eu acredito, né? Quando eu falo de crença, é tudo aquilo que eu acredito, eu não tô falando de religião. O que eu acredito sobre mim que acaba me limitando, que acaba me impactando, que acaba me impedindo de fazer o que eu preciso fazer, de tomar a decisão que eu preciso tomar, de aceitar aquela proposta daquele trabalho legal, que eu, nossa, esperei minha vida inteira para ser diretor na empresa. Aí, de repente, vem a proposta, fala assim, ó, tem uma proposta para você. Aí seu chefe vem e fala assim, a gente abriu uma filial em tal lugar e a gente tá precisando de um diretor lá e você é a pessoa que vai assumir esse cargo. Aí, ó, freou as 4 rodas. Falei, eu vou ter que sair daqui, vou ter que mudar de cidade? Ah, não sei se vai dar para eu ir. E aí isso tem a ver com essa memória de nascimento. O que foi que aconteceu no seu nascimento? Foi um nascimento arriscado? Foi um nascimento que você precisou de ajuda? O que foi que aconteceu? E aí você empacou. Na hora de você dizer sim para um momento decisório, você se auto-boicotou e pode acontecer mais ainda, numa reunião, numa coisa, num processo decisório, você fica doente, você não vai. Ah, Cissa, mas não tem como eu controlar, fiquei doente, não tem como eu controlar. Então, assim, gente, tudo é energia. Tudo está no campo sistêmico, tudo aquilo que eu penso, eu sinto, eu vibro. E tudo aquilo que eu penso, sinto e vibro vem de memórias transgeracionais, memórias de nascimento e memórias de gestação. Eu fico rodando esse mesmo programa. Vamos ver aqui. Carol colocou insegurança, medo em relação à saúde e também sobre constância na área profissional. É um pouco disso, Carol. É esse lugar de que talvez se eu assumir uma coisa e aí eu tenho que fazer uma mudança na vida, isso vai me deixa com medo, né? Talvez pode ter acontecido alguma memória ali durante ou a gestação ou no próprio nascimento, alguma coisa que alguém da família ficou doente, sua mãe ficou super preocupada e aí você interpretou aquilo, nossa, essa doença com isso, não sei o que, a pessoa morre. Então são tudo memória, gente, tudo memória. Se a gente for investigar direitinho, vocês vão ver que muitos aí, todos os comportamentos estão conectados a essas memórias, né? Vamos marcar assim, Carol, vamos marcar uma sessão. Marcela tá aqui falando, não sou capaz. Essa é uma crença muito boa. Essa crença tá ligada ao nascimento, à autoconfiança, tá? A autoconfiança, Marcela. O que acontece, né? Então, a forma como a gente nasce, ela vai definir aí se eu me sinto capaz ou não diante de uma decisão importante.
Então, se eu não me sinto capaz, o que é que aconteceu? Aí pensa, como foi seu nascimento? Seu nascimento foi cesárea, foi parto normal, foi com risco, foi sem risco, teve fórceps, teve extrator a vácuo, teve manobra ali com manipulação desse bebê, ficou numa UTI, não ficou, teve icterícia, por exemplo, teve que ter banho de luz. Ah, eu nasci, demorei para ficar perto da minha mãe. Então, assim, o que é que aconteceu nesse nascimento? Porque quando eu tenho uma memória na qual eu falo que eu não sou capaz, né? Quando eu tenho uma crença, desculpa, quando eu tenho uma crença que eu acredito que eu não sou capaz, isso está diretamente ligado ao seu nascimento, né? Então, assim, fui eu que tomei a decisão de nascer, ou seja, minha mãe sentiu contração, foi parto normal ou não, foi uma cesárea de emergência, foi uma cesárea de risco, foi uma cesárea agendada. Então, como é que foi esse nascimento aí? E aí, isso está ligado à sua questão de capacidade. E no fundo só são memórias, porque eu te conheço e eu sei o tanto que você é capaz e dá um pi aí que você é foda. Você é foda no que você faz. Então, assim, essa capacidade aí que você acredita não ser, não ter, é apenas ilusória, porque vem desta memória aí de nascimento. É pensar, gente, que é o seguinte, quando a gente tem alguns comportamentos, né, como eu falei, da procrastinação, da autossabotagem, né, de capacidade, o que acontece? São questões, né, invisíveis, incontroláveis, né, e inconscientes. Então, como é que eu vou descobrir uma coisa dessa, a não ser por meio do caminho do autoconhecimento? Por isso que eu sempre bato na tecla que jornada de autoconhecimento é importante para todos os seres humanos do planeta. Você veio aqui para este mundo para evoluir, para colocar os seus dons a serviço da humanidade, né? Para poder realmente fazer a proposta que você se propôs a fazer. Você não é um turista espiritual, né? Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Se você não está cumprindo com o seu propósito, mas não sei nem qual é o meu propósito, Cis, para começo de conversa, eu não sei o que eu vim fazer nesse planeta, eu nem pedi para nascer e eu não sei nem qual é o meu propósito. Então, comece pelo caminho do autoconhecimento. Quem é você? É uma pergunta que às vezes eu faço. Se tirar tudo da sua vida, tirar todos os seus diplomas, tirar seu trabalho, seu carro, sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa, tirar tudo, o que sobra? O que sobra? O povo trava. As pessoas não sabem responder o que sobra. Então, a gente vive num mundo que é um mundo muito de distrações. Que é um mundo que está o tempo todo nos tirando do foco. E aí, junta com todas essas memórias, a chance de eu ficar frustrada, de eu ter relacionamentos fracassados, de eu estar num trabalho que eu nem gosto muito, mas aí eu fico nesse trabalho, que é o que tem, né? É o que temos. Vamos ficar por aqui. É muito grande. É muito grande. Por quê? Porque eu tenho aí essas memórias que fazem com que eu acredite que eu não sou capaz, que eu não posso tomar decisão sozinha, que vai dar ruim, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, tá? Então, é importante aí a gente começar a olhar para este lugar. Então, em vez de eu ficar no chicotinho, falando, mas eu me boicoto mesmo. Olha aí, tá vendo? Fiz isso de novo. Mas como eu sou burra. Nossa, mas você quer? Ó, para. Para tudo. Você respira e fala, peraí. Como é que foi meu nascimento? Agora, olhando, eu aqui adulto, olhando lá. Como é que será que eu... O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Começa a pensar.
Começa a transcender isso, olhar de uma forma metafísica, olhar além. Começa a questionar as coisas, que você vai ver, você vai entrar num espaço de boas reflexões, tá? E claro que se quiser trocar uma ideia comigo, estou por aqui, e vai ser muito bom trocar essa ideia com vocês. Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha que trazer aí na nossa noite de hoje. Queria também trazer aqui que a partir de terça-feira que vem, nas terças-feiras de manhã, teremos aí as terças de despertar. Então, as terças de despertar são lives aí pela manhã, que pode deixar, Fê, a live vai ficar gravada. Nas terças-feiras de manhã, eu vou trazer conteúdos e a gente vai conversando e vai trazendo. Às vezes vão ser lives curtas de 10, 15 minutos, às vezes não vai ter um tempo certo, vai depender aí do tema aqui de cada semana. E aí, para que isso aconteça, peço a contribuição de vocês. Mandem para mim os temas que vocês querem que eu traga para as terças de despertar. Contribuam. Horário, Carol, vai ser por volta aí das 9. Eu ainda não fechei esse cronograma direitinho, porque terça-feira que vem vai ser a primeira terça, mas eu vou divulgar nas redes sociais, vai estar tudo certinho. Mas eu acho que vai ser às 9, tá? Então, mande aí no meu direct, vai mandando os temas que vocês querem ver por aqui. Eu vou também colocar caixinha de pergunta nos stories, vou colocar enquete, enfim, para que a gente possa construir isso juntos, né? Nessas terças de despertar. Meu objetivo é trazer aqui a consciência para vocês, dentro daquilo que eu acredito, não sou dona da verdade absoluta, mas eu vou compartilhar com vocês de acordo com a minha experiência, com a minha jornada de autoconhecimento, que já tá aí, tem 20 anos que eu tô aí nessa jornada de autoconhecimento, não só eu vivenciando isso e me trabalhando e me conhecendo e me tratando, como também há mais de 10 anos fazendo isso com as pessoas e facilitando, né, esses grupos e programas e jornadas e retiros. Agora no dia 22, né, de 22 a 24 de novembro, nós temos aí o Mandala em Movimento, que é o Enneagrama avançado para você que já conhece seu tipo e seu instinto, vem com a gente aí nesse retiro. Tá bom, gente? Se porventura você que assistiu a live gravada, mande perguntas, ficou com dúvida, se você não falou sobre tal coisa, queria saber mais sobre isso, isso e isso, pode me mandar pergunta que eu respondo também para você. Tá joia? Pessoal, foi uma alegria estar aqui falando sobre essas questões aí de gestação e nascimento e que nós possamos nos encontrar aí também às terças-feiras, nas terças de despertar. Um grande beijo para você e eu te espero aí no próximo encontro. Até lá!